Olá amigos, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar de adaptação de Frankenstein, obra inspirada, aí a versão do Guillermo del Toro, que é um diretor que eu gosto bastante. E está disponível na Netflix, ficou por pouquíssimo tempo em algumas salinhas de cinema para tentar concorrer ao Oscar. Quais são as chances dele? Vamos ver agora. O filme foi escrito e dirigido pelo Guillermo del Toro, baseado na obra-prima de Mary Shelley, Frankenstein. E é um livro de mais de 200 anos, já está em domínio público, então meio que se você quiser fazer a sua adaptação ou obra baseada, você pode, você tem essa liberdade para fazer isso. É estrelado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, que realmente me surpreendeu, a brasileira, meso-brasileira, Mia Goth. Quem mais? Aí o Christoph Waltz, sendo excêntrico e do mal, que aparentemente ele só vai fazer isso agora até o fim da vida dele. Então a base é o livro do Frankenstein, que todo mundo conhece. Foi o início da ficção científica. Ficção científica foi iniciada por uma mulher, super importante sempre lembrar isso, enaltecer isso, que teve uma vida autenticamente gótica. Vocês leem a Wikipedia dela, é mais interessante que qualquer livro que você já leu, porque assim, olha, a menina era... Esse livro ela escreveu com 18 anos. O que vocês escreveram com 18 anos? Eu fiz a redação do Enem e não foi muito boa não, viu? Então o filme começa ali, né, mostrando a infância do Victor Frankenstein, ressaltando isso que já era para todo mundo saber. O nome Frankenstein é do cara que cria o monstro, não o nome do monstro. No livro, o próprio monstro escolhe para ele o nome de Adam, e nessa adaptação ele não tem nome. E mostra ali que ele era muito apegado com a mãe dele, mostra ali que o pai dele era rígido, punia para disciplinar e tudo mais. E aí a mãe dele tem um outro filho que é mais parecido com o temperamento do pai, o pai prefere ele, a mãe acaba morrendo e ele fica com uma obsessão por morte e trazer as pessoas de volta à vida. Isso vira a obsessão da vida dele. E aí o pai dele acaba morrendo, porque já era muito velho mesmo, e aí ele começa a estudar mais essa questão de trazer um cadáver de volta à vida, não tem outro nome pra usar, é cadáver mesmo. E aí ele faz uma apresentação, e aí ele é visto num julgamento de ética, porque se o pessoal já é bem forte na questão religiosa hoje em dia, imagine, né, lá antigamente. E aí ele tá explicando por que é interessante o projeto dele, ele mostra como é que funciona e tal. E aí ele vai embora porque o pessoal não acha ruim, beleza. Aí vem o Christoph Waltz, que é Harlander, é isso? Harlander. Tá, Christoph Waltz. E aí ele vem e ele fala assim, não, eu vou te bancar, cara, eu vou ser seu sugar daddy, eu vou bancar toda a sua pesquisa, vamos reverter a morte, eba. Lógico que ele tem os próprios interesses dele. E no fim, o irmão do Victor Frankenstein, que eu não faço ideia do nome, William, ele está noivo da sobrinha do Harlander, né, essa Elizabeth. A Mia Goth, ela faz tanto a mãe do Victor Frankenstein quanto essa noiva do William, que também vira interesse amoroso do Victor. Uma bagunça que parece casos de família, né? E aí ele consegue um lugar lá, né, uma torre lá para ele fazer os experimentos dele pelo Harlander e tal. E aí ele vai pegando várias partes de corpos que ele acha interessante. Então ele quer homens altos, fortes, ele realmente vai montando ali um Lego de cadáver. Ele pega coisa de soldados, ele pega de pessoas que foram enforcadas, assim. Ele é bem assim, nessa adaptação, nessa visão do Del Toro, ele é bem vilanesco mesmo, coisa tipo mexicana, rocambolesca. O que não é uma crítica negativa. E aí, no fim, o Victor descobre que o Harlander está doente, ele quer reverter a morte mesmo. E na verdade ele quer transferir ele pro corpo desse homenzarrão que ele tá fazendo aí.
Eu acho que é uma coisa meio, né? Tudo bem que é época vitoriana, eles nem sabem o que eles estão falando, né? Mas assim, é uma coisa que tipo nem faz sentido, mas beleza. E o Victor fala assim, cara, não vou fazer isso. Acho que, não sei se ele fala, acho que ele não fala que não tem como. Ele fala, meu, não é isso, não é sobre isso, piriri, pororó, pururum. E aí ele consegue, com eletricidade e tal, uma grande quantidade de eletricidade, ele consegue trazer a criatura à vida, que é o grandão do Jacob Elord. E aí ele fica muito frustrado porque a criatura não é inteligente, né? É basicamente um bebê, né? Mentalmente, porque assim, é um corpo reanimado, um monte de, né? Um patchwork, um lego de cadáver, então, né? Várias partes, e o cérebro lisinho, assim, que nem peito de frango. E ele tenta ensinar as coisas pra ele, e ele começa a disciplinar a criatura igual o pai dele fazia. Então, assim, o que é que o Del Toro, na visão dele, ele quis passar? Esse trauma geracional que é passado, né, de pai para filho, né? O pai dele fez com ele fez com a criatura dele. E o que é um filho para um pai? É uma criatura, uma criação dele, não deixa de ser, né? Então sim, é um filme sobre daddy issues. E aí depois volta lá a Elizabeth com o irmão dele fala, caraca, você conseguiu, da hora, mano. E a Elizabeth fica encantada pela criatura, fala, lá, não sei, gente, cada um tem um tipo, a gente não tá aqui pra julgar, né? Enfim, e aí o Victor tem interesse na Elizabeth, ele fala assim, caraca, não. E aí ele taca fogo em tudo com a criatura lá dentro. Que ele consegue fugir, porque senão o filme ia acabar ali, né? Mas ele fala, dane-se tudo isso e vamos embora. E aí ele acaba, não sei quando que foi que a criatura pega, acaba quebrando a perna dele, piriri, pororó, ou foi na explosão, sei lá. Aí ele usa uma perna de madeira com metal, né, uma prótese. É lógico que antiga, né. A criatura foge, não sabe muito bem o que fazer, e aí ele se esconde numa casa, num celeiro de uma casa, fica olhando a família, né? Depois que a família acaba saindo pra passar um tempo em outro lugar, ele acaba fazendo amizade com o idoso que tá lá, o idoso ele tá cego, então ele não sabe o que é aquilo que ele tá conversando, e ensina ele a falar, eles leem juntos, existem referências a livros da época que achei bem interessante, ficou bem legal, e ele vai criando assim, ele é uma pessoa, né? É uma criatura muito doce, muito, né? Ele faz algumas coisas sangrentas, mas é sempre apresentado de uma forma assim, mais, não como ele realmente como um monstro, ele como uma vítima das situações que foram acontecendo com ele, o que faz absoluto, total sentido. E aí eles estão lá e tudo bem, e aí o que acontece? O velho acaba recebendo um ataque ali de lobo que tem lá no lugar, e a criatura não tava lá na hora, e ele fica triste e tal, aí chega outro pessoal, ele vai embora, beleza. Aí ele descobre, ele leva vários tiros, que ele é imortal. Então a carne vai se reconstruindo e ele vai ficando assim, ele tem esse poder, então ele não pode morrer. Ele não vai ter, por exemplo, a vida dele, ele sente que é de muita dor e de dificuldade, e ele nunca vai ter esse descansar que a morte pode trazer para um ser humano, né? E ele não é um ser humano, tudo bem, mas ele é parte de ser humano, então tá. E aí ele fala, Victor, vai lá atrás do Victor e fala assim, cara, me cria uma namoradinha. Aí no livro, pelo que eu saiba, ele faz e tal, mas nesse filme ele não faz. Fala, não, que absurdo, eu não vou fazer isso de novo, tá, já cansado. E ele vai lá na casa do irmão do Victor, do William, e aí é bem no dia do casamento e tal, aí aparece a Elizabeth, aí não lembro quem atira nela, mas ela morre e ele leva ela, porque ela tá apaixonada por ele. Então, assim, uma coisa assim, né? E aí, depois da morte da Elizabeth, ele decidiu, o Victor foi atrás dele, e ele foi fugindo, e depois ele começou a ir atrás do Victor. É interessante, assim, essa dinâmica, né? De sofrimento em cima de sofrimento, sofrimento em cima de sofrimento. Mas realmente foi uma época
tensa para a escritora original, e o Del Toro ele gosta muito de falar de monstros e de ressignificar eles no nosso imaginário, né? Então, e aí, como que a gente tá sabendo de tudo isso, né? A gente fala de pontos de vista, né? O Victor tá contando a história dele pra um cara que ajuda ele lá ele tá num navio. O Del Toro exigiu que fizesse um navio verdadeiro, não é computação gráfica, eles fizeram, e é lindo, dá pra perceber. Tem gente reclamando no Twitter, mas as pessoas realmente não entendem certas coisas e não deveriam comentar sobre. O Victor conta a parte dele, aí chega o monstro lá e fala: ei, eu vou contar a minha parte agora. E no livro também é assim, né, mais ou menos. Ele tem a visão dos dois. E aí, ele chega lá e tem um momento que eles se perdoam, o Victor chama ele de filho, e aí tem uma frase que ficou assim muito na minha mente, até salvei, que é assim: que se você está vivo, o que você pode fazer além de viver? Lindo isso, lindo isso. E enfim, aí ele morre, o Victor morre, porque já tá tudo ferrado também. E a criatura segue ali, né? E assim, é um filme lindo esteticamente, maravilhoso. É uma adaptação decente, porque assim, gente, é um livro que tá em domínio público já há bastante tempo. É um livro que já foi adaptado milhões de vezes, de todas as óticas possíveis. E o Del Toro pegou esse livro e falou assim: eu gosto dessa história, eu gosto de monstro, e eu vou fazer agora uma recontagem por mim. Aí tem gente falando assim: caraca, mas não é igual ao livro. Leia o livro. Ah, mas o filme de 1935 é melhor. Assista ele. É simples. É simples, tem várias adaptações, tem adaptação em série, tem adaptação em filme, tem conversão feminina, tem sobre a noiva do Frankenstein. Existem várias opções. Mas para você julgar um filme, você tem que entender o que ele tá te mostrando, e não baseado, eu vou pegar, não era o que eu queria sobre essa adaptação. Uma coisa, aí eu quero fazer uma diferenciação aqui. Uma coisa é você adaptar um livro de um autor que está vivo e que vendeu os direitos para você. Então você tem esse compromisso de fazer uma adaptação o mais fiel possível, por causa do autor, por causa dos fãs e tudo mais. Agora, depois que entra em domínio público, essa obra, ela faz parte da cultura pública mundial. Então qualquer pessoa, então vocês têm que julgar este filme como Frankenstein pela ótica de Guilherme Del Toro. Aí tem gente que fala assim: a autora original era uma baita mulher, não sei o que, e ele virou sobre um Dead Issues. Se ele falasse numa ótica sobre mulher, vocês também iam reclamar, porque ele não é uma mulher. Então, lógico que cabe a ele julgar na ótica de homem e de problemas geracionais entre pai e filho. Foi o que ele absorveu dessa história de mais de 200 anos. Entendeu? Porque eu tô vendo muitas críticas que são baseadas em coisas que não fazem parte do filme. Você tem que estar dentro do filme e como adaptação de domínio público para entender tudo. Ok, até aqui? Legal. E essa questão da sensibilidade do monstro não sendo bem o monstro, isso é totalmente condizente com a obra do Guilherme Del Toro, que ele sempre fala sobre isso, sobre redenção de monstros, quem são os verdadeiros monstros e tudo mais. Então, assim, faz total sentido com a filmografia dele. Então é aquele negócio, você conhece exatamente o que ele já gosta, o que ele te propõe, porque, por exemplo, tem filmes que eu não assisto porque eu sei que eu não gosto da proposta do diretor, ou porque eu não gosto do material base, então não vou assistir, entendeu? A gente tem que fazer esse filtro também, né? E o visual é impressionante, o roteiro, dentro da história que se propõe, ele é coerente, é bom, funciona e ele transmite algo. O Guilherme Del Toro, ele não faz filme só pra falar assim: gente, fiz um filme.
ele sempre tem mensagens que ele quer passar para você. E a mensagem sobre o viver, sobre que são monstros, problemas geracionais de papel, tudo isso foi explicado perfeitamente. Agora tem gente que fala assim, pô, tem partes do texto desse roteiro que são muito expositivas. Eu também achei. Mas aí a gente também tem que pensar uma coisa. É um filme da Netflix. E este é um padrão que eles estão trabalhando há algum tempo. Eles querem que as pessoas, o maior número de pessoas, entendam o que eles estão falando. O Del Toro por si não costuma ser expositivo. Ele costuma fazer você pensar o que ele falou e falar assim, o que eu entendi do que ele falou. Mas a Netflix praticamente hoje é a única empresa que vai dar dinheiro na mão do cineasta e falar, cara, torra. Que foi praticamente o que eles falaram pro Guillermo Del Toro. Então, assim, eles estão dando dinheiro para ele fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Então, assim, acho que ele tem que dobrar um pouco, né, a visão dele para ele conseguir esse financiamento. Vale a pena no final. Acho que o resultado final ficou muito bom, ficou muito coeso e ficou muito mais Del Toro do que Netflix. Então a gente também tem que entender por esse lado. Então essa questão do orçamento digno para fazer, né? Porque são cenários reais, os figurinos são lindos, são pensados, tem também simbologias dentro de todos os figurinos e isso tudo é muito importante. O Jacob Elord me surpreendeu muito, porque eu sempre achei ele um ator assim, Disney, né? Uma coisa assim, né? Não é ruim, mas também não é bom, mas se eu puder não assistir ele nunca mais, eu prefiro. Mas isso antes do Frankenstein, porque ele, ótimo, ele deu vida a essa criatura de um jeito muito singelo. O trabalho corpóreo que ele fez é tão raro no cinema atual. Filmes antigos tinham esse trabalho de corpo muito maior do que se tem hoje. Hoje o pessoal foca bastante no diálogo e as expressões faciais. Então ele traz ali uma coisa, mostra que ele estudou. Então isso aí você já valoriza aí. Chances no Oscar. Eu tenho quase certeza que vai ser indicado em figurino, porque é lindo e impecável. Tem cenas assim que dá vontade de emoldurar no seu quarto. Então, eu não acho que vai conseguir mais nada, não. Talvez o Jacob Elord belisque aí uma indicação de melhor ator coadjuvante. A corrida tá bem definida ainda, né? Tem os maiores concorrentes vão ser lançados ali pro meio de dezembro, começo de dezembro, fim de dezembro. Então, assim, tem bastante coisa para acontecer ainda. Então, a gente vai ter que ficar de olho. A minha nota foi 4,5 estrelas. Porque assim, eu acho que... Por que eu tirei meia estrela? Porque 5 estrelas é realmente quando eu termino um filme e falo, caraca, eu amei esse filme. E eu gostei muito desse filme, mas eu não fiquei amei, porque realmente eu acho muito melancólica a arte do Guillermo Del Toro. Então não são filmes que eu costumo revisitar no geral, né? E assim, gente, é um ótimo olhar sobre uma obra de mais de 200 anos. E novas óticas de clássicos, de livros em domínio público, elas são super bem-vindas. E a gente tem que estar aberto, né? Não é um livro que está ali sendo adaptado agora e tem a responsabilidade da pessoa que comprou os direitos fazer o que é certo. Então, se você for assistir o filme só como filme, não tipo assim, pô, é uma adaptação perfeita de Frankenstein, porque até onde eu sei, ele nunca nem prometeu isso, né? É o Frankenstein do Del Toro. Então, é bem interessante. Mas é legal, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então vai atrás do que você gosta, gente. Não assista coisa que você não gosta, que você sabe que você não vai gostar. Entendeu? Porque às vezes a gente tem que pensar, né? Acho que foi o Martin Scorsese que falou, né? Às vezes eu tenho que pensar, pô, eu não vou conseguir fazer mais todos os filmes que eu quero fazer. Eu não vou conseguir assistir mais todos os filmes que eu quero assistir. Então, às vezes você tem que aceitar essa dura realidade da vida, que a vida ela é infinita. Menos pra criatura, que é imortal. Isso não é explicado, mas também não senti falta. Porque eu acho que acho que dá um tom melancólico a mais, porque ele vai ser sempre alguém a parte da sociedade, ele nunca vai estar na sociedade de verdade, integrado, e ele vai viver pra sempre. E se cortar os pedacinhos dele, os pedacinhos vão estar vivos por aí.
Cara, bizarro e terrível, né? Mas enfim, está na Netflix, como eu falei, foi um lançamento limitado em sala de cinema só pra realmente cumprir requisito do Oscar, né? Que eles vão tentar as coisas pro Oscar. E então tá na Netflix e também você consegue baixar por aí. Eu gostei do filme, adorei, mesmo sendo também fã da obra original. Achei que foi uma ótima, e eu acho que feito de um olhar de um homem, eu acho que é mais condizente do jeito que realmente ele conduziu. Então assista e depois me conta o que achou. E depois vamos ver se eles conseguem alguma coisinha no Oscar. Ok? Gente, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Beijo.